Toda vez que a gente fala de técnicas de gestão, implementação de sistema de gestão, quando as pessoas começam a implementar um sistema de gestão, uma das dificuldades maiores que ela sente é como que ela se mantém automotivada durante muito tempo para atingir resultados extraordinários. Deixa eu trazer um exemplo para vocês, acho que vai ficar bem claro o que eu quero transmitir. Estava em Nova Zelândia, eu tinha acabado de completar 2 anos de viagem, o barco já estava completamente pronto para continuar a navegação e eu estava desesperado para ir para a Austrália, porque a Austrália é um país mais quente, eu não sou muito de ficar em clima muito frio. E preparei o barco todo sistematicamente para quando chegasse no primeiro dia, terminada a temporada de furacão naquela região, eu pudesse atravessar o Mar da Tasmânia. O Mar da Tasmânia ele é famoso na navegação por ser muito perigoso. Ali todo o Oceano Pacífico ele bate na costa da Austrália, desce em direção ao sul e quando vem um vento sul, ele cruza com a correnteza, fazendo com que aquela região se torne uma das regiões mais perigosas do mundo para a navegação. Porque acontece o que se chama de freak waves. Freak waves são ondas anormais que acontecem em pouquíssimos oceanos e naquela situação pode ser muito perigosa. Eu já estava com o barco todo preparado para sair, eu me lembro que alguns velejadores, tinham 9 barcos brasileiros lá em Opua, o pessoal reuniu e falou, Cristiano, espera mais um pouquinho, pode ser que venha uma última temporada de furacão. Mas eu estava muito afim de ir para a Austrália e já estava com o barco todo preparado, a tripulação já estava pronta, reuni a minha tripulação, falei, pessoal, a gente pode sair, pode esperar mais 5, 10 dias para sair com mais segurança e tal, o pessoal está dizendo que pode acontecer. Só que o porto já estava aberto, eu já estava oficialmente autorizado a sair do porto, e o pessoal falou, a gente já está pronto, o barco está abastecido, vamos nessa. Pegamos a tripulação, entramos no barco e começamos a travessia. Quando chegou mais ou menos no 5º dia, bem no meio do Mar da Tasmânia, me aconteceu o pior. Subiu essa tempestade e as ondas começaram a crescer. A velocidade do vento chegou a passar de 40 nós, o que seria mais ou menos 100 km por hora. Uma chuva, absolutamente o cenário de desespero total, ondas de mais de 15 metros, o mastro do barco tem 13 metros. E no outro dia de manhã, quando eu olhava para cima do mastro, as ondas eram maiores do que o mastro. Então, assim, no mínimo eram ondas de 15 metros. Essas ondas oceânicas elas não quebram, não é a onda inteira de 15 metros que quebra, é só o lipzinho, aquela parte de cima da onda que ela dá uma quebradinha. E o barco, a gente estava navegando, o barco fez uma curva errada para a direita, essa onda estourou na lateral e o barco capotou. Quando o barco capotou, imagine pegar a sua casa, vira ela de cabeça para baixo, chacoalha bastante e continua chacoalhando ela por 3, 4 dias. E foi aquela situação que a gente continuou até conseguir chegar na Austrália, quase 18 dias depois que saímos da Nova Zelândia. Era uma travessia que tinha sido prevista para 10 dias, então quando a gente chegou na Nova Zelândia, quando a gente chegou na Austrália já não tinha basicamente combustível, já tinha acabado, a gente tinha comida muito racionada, a água de beber teria água para mais 2 ou 3 dias, então chegamos numa situação bem complicada, além de ter destruído todo o barco, equipamentos e etc. E por que eu estou trazendo essa história para vocês? Porque esse foi o primeiro momento na viagem, depois de 2 anos navegando, que eu pensei seriamente em desistir de um sonho de infância. Imagina, eu passei 20 anos me preparando para comprar o barco, comprei meu barco, passei 1 ano preparando o barco, já estava 2 anos navegando e naquele momento eu comecei a pensar seriamente em desistir daquela viagem. E como eu falei para vocês, o sistema de gestão ele até me ajudou a chegar ali. Só que o mais importante quando você monta um sistema de gestão é que você tem um sonho muito maior do que o sistema de gestão em si. Nesse momento, quando eu pensei em desistir, eu lembrei, foi uma coisa muito engraçada, eu estava sentado na marina já pensando, consultando quanto seria para trazer meu barco de volta, eu queria pegar um avião, deixar o barco lá e desistir da viagem. E eu me encostei na catraca, assim, a catraca é um instrumento que se usa para levantar a vela. E essa era uma posição que, antes de eu comprar meu barco, eu vivia sonhando com aquela posição. Eu achava que eu ia ficar horas e horas naquela posição e aquela posição me trazia... Era meio que meu cantinho onde eu me encaixava no barco e as coisas começavam a, fazer sentido para mim. E nesse momento, quando eu senti isso, que eu olhei e falei, cara, eu não vou desistir desse sonho. Porque se eu passei quase 23 anos até chegar aqui, não vai ser uma capotadazinha que vai fazer eu desistir e eu vou continuar a minha viagem. Então, trazendo essa relação para vocês da empresa, do dia a dia, não importa se você tem uma multinacional, se você tem um pequeno negócio, quando você começa a ter um sonho muito maior do que aquela meta, do que metas pequenas,
Talvez quando você tiver uma capotada, e pode ter certeza que você vai ter grandes capotadas, todo mundo tem, né? Se você é diretor, se você é CEO, uma hora você está batendo todas as metas, de repente tudo errado começa a acontecer, né? A empresa começa a ter uma mudança de cultura, ou tem uma fusão com alguma outra empresa, ou de repente você tem um problema familiar, ou tudo isso junto. O importante é você entender que ter um grande sonho vai fazer com que você consiga manter o foco em atingir resultados extraordinários. Então, se você quiser um conselho desse aprendizado que eu tive nessa capotada, é não persiga a meta, persiga um sonho. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Meu nome é Cristiano Rolim. Convido vocês a participarem nas minhas redes sociais de YouTube, Facebook e Instagram. E toda semana eu vou trazer vídeos novos para que a gente possa curtir essa viagem juntos. E aí, vamos velejar?